Boa noite, torcedor que acompanha a programação da TVBE. Fim de semana decisivo para o Marcílio Dias e o Barra segue na missão de se recuperar na Série C. Mas antes, vamos falar de uma notícia muito complicada que aconteceu em Jaraguá. O Sport Clube Jaraguá vive um momento delicado após 7 jogadores serem suspensos preventivamente por 30 dias, por suspeita de envolvimento em um esquema de manipulação de resultados na Série B do Campeonato Catarinense. São eles Eduardo Vinícius Alves Pimentel, Jonatas da Silva Santos, Gessé Aleph Lima dos Santos, Bernardo D'Agostin, Andrigo Borges Braga, Emerson da Costa e Wendel Silva Teixeira. A medida foi solicitada pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, com base em informações encaminhadas pela Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, ligada à CBF, sobre a goleada por 8-1 sofrida diante do Juventus, também de Jaraguá. Entre os atletas suspensos, 3 já haviam sido citados anteriormente em investigações relacionadas a partidas suspeitas, entre 2022 e 2024. O caso também foi encaminhado, sob sigilo, ao Ministério Público de Santa Catarina e à Polícia Federal para apuração. O processo terá tramitação prioritária no TJDSC, que decidirá sobre a manutenção ou não das suspensões. Em nota oficial, o Sport Clube Jaraguá afirmou que repudia qualquer prática relacionada à manipulação de resultados, fraudes esportivas e apostas ilícitas. A diretoria também informou que irá colaborar integralmente com as autoridades e entidades responsáveis pela investigação, adotando todas as medidas necessárias para a apuração dos fatos e respeitando o devido processo. É uma notícia muito triste que marca de forma ruim o futebol aqui da nossa região. Agora, ficamos no aguardo da decisão oficial e esperamos sinceramente que tenha sido apenas um mal-entendido. Agora sim, vamos falar do Marcílio Dias. O Marinheiro joga amanhã, em partida válida pela 3ª fase da Série D. O primeiro jogo, contra a Portuguesa, que aconteceu semana passada, terminou com o placar empatado em 1-1. E agora, cabe ao Marcílio Dias buscar o resultado fora de casa. O jogo acontece no estádio do Canindé, em São Paulo, e tem hora marcada para as 4 horas da tarde. A semana foi de muita preparação em Itajaí. A principal novidade para o técnico Lúcio Flávio é a volta do atacante Manuel, após se recuperar de uma lesão muscular que o tirou dos últimos compromissos da equipe. O centroavante retorna e passa a ser opção para o confronto. Por outro lado, o zagueiro Marcelo Souza desfalca o time. O defensor sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante o segundo tempo da partida de ida e não tem mais condições de jogo. Outra notícia boa é a invencibilidade do Marinheiro fora de casa na competição. Até aqui, são 6 jogos, 2 vitórias e 4 empates. Seguimos na torcida pelo Marcílio em busca da classificação. Em outra situação, o Barra recebe o Santa Cruz pela 14ª rodada da Série C. Sob comando do recém-chegado Evaristo Pisa, o pescador tem mais um confronto difícil pela frente. O time pernambucano é um dos favoritos da competição e ocupa a 4ª colocação do campeonato. Mas o histórico recente favorece o Barra. Afinal, o atual campeão da Série D conquistou o título em cima desse mesmo Santa Cruz. Durante a semana, o clube anunciou a contratação de mais 2 reforços para a sequência do campeonato. Peçanha chega para reforçar o meio-campo e também tem o ala Augusto Potiguar. Durante a entrevista coletiva, o técnico Evaristo Pisa comentou sobre a dificuldade de enfrentar o Santa Cruz. Um jogo em casa, diante de um adversário que está figurando no G8, uma equipe que tem uma consistência muito forte, mas diante de um cenário e uma necessidade de um resultado positivo dentro de casa, a ideia é um padrão de uma busca de um jogo propositivo, vertical, entendendo que
O Santa Cruz tem uma característica de um jogo forte e reativo, então a gente tem que ter esse equilíbrio, né, sobre o adversário. Eu acompanhando também a competição, marcar bem, ganhar esses duelos, é uma bola pesada no primeiro pau, né? A gente tem que estar atento nisso. O futebol, quando tem duas equipes que disputam duelos, né, de setor, quem está mais entusiasmado tem vantagem. Então, achar esse entusiasmo nosso também. A bola rola em um horário meio alternativo. Dessa vez é domingo às 11 horas da manhã na Arena Barra FC. E a seleção brasileira de vôlei feminino venceu mais uma. O Brasil está garantido na fase final da Liga das Nações. Nessa sexta-feira, em Osaka, no Japão, o Brasil venceu a Polônia por 3-1, com as parciais de 25-20, 23-25, 25-23 e 28-26. O grande destaque da partida foi a ponteira Ana Cristina, que anotou 26 pontos e comandou a vitória brasileira. Com o resultado, a equipe chegou à 9ª vitória da competição e assegurou com antecedência uma vaga entre as 8 melhores seleções do torneio. Agora, o próximo confronto é contra a Tailândia, às 3h30, no horário de Brasília. O Brasil pode assumir a liderança da VNL 2026, pois tem um jogo a menos que o líder, Estados Unidos. E agora, falando do futsal, o líder da Liga Nacional, Joinville, enfrenta o Campo Mourão no próximo domingo. Na última rodada, o time comandado pelo técnico Davi Mendonça venceu o Santo André fora de casa pelo placar de 3-1 e assim assumiu a liderança da competição. Agora defende o seu posto dentro de casa. O jogo acontece no ginásio da Univille. E olha só, anteriormente o confronto estava marcado para começar às 10h30 da manhã, mas por conta de dificuldades na logística causadas pelo horário, a partida sofreu alteração e deve começar às 3 horas da tarde. Por hoje é isso, eu desejo um bom final de semana para você que está nos assistindo e eu volto com vocês aí do estúdio.